para discutir com vocês, mas como uma hora passa muito rápido, eu pensei em deixar para o final uma roda de conversa hoje, né, para a gente conversar um pouquinho, e aí eu quero que vocês, junto comigo, né, que a gente elenque um tema que vocês gostariam de aprofundar para a semana que vem, tá bom? Bom, então eu vou apresentar um pouquinho de mim, bem brevemente. Vocês já viram que o meu sotaque é bem forte. Eu sou gaúcha, né? Sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Eu resido em Florianópolis desde 2011, né? Convivo com muitos gaúchos. Acredito que por isso não perdi meu sotaque. Aquela foto ali sou eu pequenininha tomando chimarrão, né? Tomo chimarrão até hoje, todos os dias. É um hábito assim sagrado, né? Bom, eu fiz o mestrado e doutorado em Psicologia Social e do Trabalho ali na UFSC, né? Como a professora Débora já trouxe. Fiz uma especialização também, né, em políticas públicas para promoção de igualdade na América Latina. Hoje, eu estou fazendo 2 especializações. Vocês já devem pensar, essa menina é a louca dos estudos. Eu adoro estudar, né? Eu acho que a gente tem muitos desafios para entender as relações humanas nesse contexto contemporâneo, né? E além de fazer essa formação em Psicologia Organizacional e do Trabalho, que é essa que a professora Débora comentou, eu estou fazendo também uma especialização em Psicologia baseada em evidências, que é uma área bem de atuação clínica, né, que é outra parte da minha vida que eu atuo, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, que é uma área bem comportamental, né, ela ajuda a compreender, aprofundar ainda mais o olhar sobre esses fenômenos que vêm ocorrendo no mundo inteiro, né, relacionados à saúde mental. Bom, então, bem rapidamente, eu quero que vocês entendam por que eu trabalho com essa temática. Gente, eu já falei, né, que eu sou bem atrapalhada, vocês já estão vendo. Daqui a pouquinho eu vou tropeçar, aqui na frente tem como é que é o nome? Uma canaleta. Daqui a pouquinho eu vou tropeçar nessa canaleta, então vocês podem rir à vontade que eu estou acostumada, tá bom? Até bom pra gente dar uma animada aqui na conversa. Tá, mas continuando, né, eu sou pesquisadora, eu faço parte do NETICOS, que é um núcleo de estudos sobre trabalho e constituição do sujeito. Esse núcleo tinha sede na UFSC, e hoje a sede dele está lá em Rio Grande, na Universidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Já fui professora universitária, hoje não sou mais, né? Supervisionei projetos públicos na área de educação e saúde. Atuei durante 2 anos e meio no NEP, que é esse núcleo de atenção às violências na escola, que a Patrícia comentou. Também fiz muito grupo com mulheres em situação de vulnerabilidade. Aí eram projetos sociais mesmo que eu desenvolvia no meu bairro, lá em Florianópolis. E concomitante a tudo isso, eu atuo na clínica privada, né, fazendo acompanhamento psicoterapêutico. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Na minha pesquisa de mestrado, eu estudei o sentido do trabalho e das temporalidades para petroleiros que embarcam em plataformas de petróleo. São aquelas pessoas que ficam 15 dias, 20 dias ou até 6 meses em alto mar, né? Então eu fiz uma pesquisa no Rio de Janeiro, fui lá tentar entender o que acontecia na questão da saúde mental com aqueles trabalhadores, qual é a relação que eles tinham com o tempo, né? E quais eram também as consequências de tanto tempo de isolamento social, que eu acho que todo mundo acabou vivenciando depois, né, um pouquinho com a pandemia. Bom, no doutorado eu continuei estudando essa linha, né, de trabalho e temporalidades, e eu fui então estudar os motoristas de Uber no espaço urbano de Florianópolis. Então eu tentei articular, né, essas temáticas, que elas também aparecem todos os dias na clínica, né, na vida das pessoas como um todo na sociedade. A questão do tempo, da aceleração, dessa sensação que todos nós temos de que o tempo passa cada vez mais rápido, ou de que a gente tem cada vez menos tempo no nosso dia a dia, né? Então essas temáticas, elas foram se apresentando cada vez de forma mais evidente durante a minha pesquisa e no trabalho, o que fez com que hoje, né, eu esteja cada vez mais aprofundando o meu entendimento sobre essa temática. Então a nossa palestra hoje, ela vai estar, digamos assim, localizada numa intersecção entre trabalho, as tecnologias
as temporalidades do nosso cotidiano e a saúde mental. Bom, então para começar, né, entender o que é saúde mental. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nesse termo. Se alguém não ouviu, faz um sinalzinho. Acho que não, né? Todo mundo já ouviu. Saúde mental, gente, é um tema que, como eu falei antes, está em alta hoje, né, no mundo. Inclusive, acabou de sair no cinema, né, um filme que é o Divertidamente 2, que vai tratar justamente sobre a ansiedade. Não sei se vocês assistiram. Ele é um filme muito bom, ele é super didático e nos ajuda a compreender como funciona o nosso cérebro, né? Então, o que é saúde mental? Né? A saúde mental é um conceito que é histórico e ele é polissêmico. Por quê? Porque, dependendo do momento histórico, ele vai assumir sentidos diferentes, né? Então, ele é um tema transversal que hoje compõe políticas governamentais, manuais de instrumentalização na área psicológica e na área da medicina também, legislações e também, de forma geral, nos serviços de saúde. Aí um pouquinho de história, né, para a gente pensar, de forma bem breve. No século XIX, quando a gente estava ali no avanço científico, né, com o paradigma científico positivista, a gente criou e carrega até hoje uma noção dualista de saúde e doença, né? Isso serve para tudo. Eu trouxe aqui alguns exemplos dessa divisão, dessa forma de pensar sobre as coisas, né? Então, a gente separa corpo e mente, separamos normal versus patológico, né? Normal e anormal, animal e racional, material e espiritual, individual e coletivo, enfim, saúde e doença, né? O que acontece nesse contexto? Com o desenvolvimento das ciências naturais e biológicas, o modelo biomédico, muito racionalista, acabou se difundindo e trazendo uma noção dualista de entendimento do sujeito, né? O entendimento do nosso corpo, da nossa saúde, ele era visto dessa forma. Então, a gente acabou fazendo algumas coisas institucionais que não foram muito bacanas, né? Qual é o problema dessa visão? Ela reduz a complexidade da vida humana. Ela nega o mal-estar que ele é inerente à nossa existência, né? Então, qualquer comportamento, sentimento ou até mesmo um pensamento, né, que aparecesse e fosse considerado fora de um padrão de normal, ele era classificado como anormal. E é por isso que ainda hoje, 2 séculos depois, quando a gente tem alguma coisa, algum sentimento que a gente estranha, algum pensamento ou até uma sensação física que a gente não reconhece, a nossa primeira forma de pensar sobre isso é: o que tem de errado comigo? Será que está acontecendo alguma coisa com o meu corpo? Será que a minha mente não está funcionando direito? Né? Então a gente acaba direcionando essa patologia, essa anormalidade, essa estranheza para o corpo, né? Entendendo a partir de um viés orgânico. Bom, o que é isso? Né? Essa forma de pensar a gente chama de fenômeno da medicalização. Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, que eu já ouvi em outras palestras que as pessoas falam. Como assim, Thierry? Tu é contra remédio? Não, não sou contra remédio, pelo contrário. Muitos de nós estamos aqui hoje porque a gente tem antibiótico, graças aos avanços, né? Então, assim, o que quer dizer fenômeno da medicalização? Não tem nada a ver com dar remédio, né? Esse termo confunde, porque no senso comum, a gente entende medicalização como o ato de medicar, né? Mas, na verdade, o fenômeno da medicalização, ele é muito mais amplo. Ele se refere a um processo de transformar questões não médicas, que são eminentemente de ordem social e política, né, da nossa organização de sociedade, em questões médicas. O que acontece aí? Quando uma pessoa evidencia algum sentimento, algum pensamento ou alguma alteração no seu comportamento habitual, rapidamente nós já elegemos como uma questão biológica e médica. Então a gente vai no médico. Né? Bom, por que isso é um problema e por que a gente precisa começar a falar sobre isso antes de entrar num conceito sobre saúde mental? No decorrer dos anos, esse entendimento levou os governos e inclusive empresas privadas
a considerar o isolamento como uma medida terapêutica, né? Então, aquelas pessoas que apresentavam um comportamento diferente, elas eram internadas, né, nos famosos hospícios ou manicômios, né? Acho que todo mundo conhece um pouco, já ouviu falar. Inclusive, eu lembro que na época da minha graduação, a gente visitou em Porto Alegre, eu me graduei em Santa Maria, né? Em Porto Alegre a gente fez uma visita num hospital psiquiátrico que ainda hoje é muito famoso, que é o São Pedro, e foi assustador. Eu não poderia descrever para vocês o que eu vi lá dentro, né? Então, o que aconteceu? Nessa época, isolar as pessoas e tratá-las de forma isolada, separadas da sociedade, era visto como um direito, né? Com o passar do tempo, com vários avanços nos entendimentos do processo de saúde e doença, na Europa e nos Estados Unidos, em 1940, começou a haver alguns movimentos sociais, algumas reivindicações acerca desse tipo de tratamento. Então, o que aconteceu? Começaram a ser evidenciados algumas questões. Começou a ser visto como degradante e desumano, né? Hoje, a gente sabe que o isolamento social ele é um dos fatores de risco mais graves para a saúde mental. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Voltando aqui, foi só em 1970, aqui no Brasil, com o processo de redemocratização do nosso país, que os movimentos começaram a questionar essa medida terapêutica, né? E começaram a ser contrários a essa internação compulsória, ou seja, começaram a ser contrário à forma de tratar qualquer pessoa que viesse a demonstrar alguma questão. Com essas medidas, a gente teve vários avanços. E essa medida terapêutica, antes vista como direito, passou a ser vista como uma violação, né? Então, a gente teve a criação do nosso modelo de assistência à saúde mental no Brasil, junto com o SUS, né, que é o RAPS, é a Rede de Atenção Psicossocial. Essa rede é composta por vários equipamentos da saúde. Ela tem, sim, muitas dificuldades ainda, porque questões de investimento e questões mais complexas, como a própria política, né? Mas ela é ainda a melhor forma que nós temos hoje para olhar para as questões de saúde mental. Ela tem, então, como referência os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que são divididos em 3, né? O CAPS-I, que é o CAPS Infanto-Juvenil, que ele vai olhar especificamente para adolescentes e crianças. A gente tem o CAPS-AD, que é o CAPS destinado a pessoas com problemas de abuso, de uso de drogas ou outras substâncias. E temos o CAPS-3, que é relacionado às pessoas que têm transtornos mentais, digamos assim, mais graves, né, para pessoas maiores de 18 anos. Bom, nesses avanços todos, né, a gente teve, então, uma complexificação desse olhar sobre a saúde, entendendo que a saúde é muito mais do que a ausência de doença, né? Esse é o primeiro ponto. Então, essa perspectiva que a gente tem hoje de saúde, ela, no SUS, ela é a perspectiva mundial, internacional, né? Que olha para a saúde de forma integral, tentando superar essa visão dicotômica, dualista, de saúde, doença, corpo-mente, né? Entendendo a pessoa no seu contexto como um todo. Aqui eu vou pular que a gente vai falar depois. Bom, então eu trouxe aqui para vocês, e aí eu queria fazer uma provocação, o conceito atual da Organização Mundial da Saúde, de saúde mental. Eu vou ler com vocês esse conceito, e aí eu queria dar um minutinho para a gente pensar sobre ele. Então, para a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar que permite que as pessoas enfrentem as tensões da vida, desenvolvam todo o seu potencial, aprendam e trabalhem de forma produtiva e frutífera e contribuam com a sua comunidade. A saúde mental é um componente integral da saúde e do bem-estar e significa mais que a ausência de transtorno mental. Eu queria fazer uma problematização aqui com vocês sobre esse conceito, né? Por quê? Primeiro que eu trouxe uma figurinha que eu achei engraçada, que é um cérebro ali fazendo uma meditação, como se fosse assim, o cérebro namastê, né? Por que eu trouxe isso e por que eu acho engraçado? Eu, como psicóloga que faço meu acompanhamento, olhando para aquele conceito de saúde mental,
eu penso, opa, então eu não tenho saúde mental. Tem algumas coisas ali que não são bem assim. Aí eu queria ver com vocês o que vocês sentem quando vocês olhem para esse conceito. Vocês acham que vocês abarcam essa lista? Todos esses itens estão 100% na vida de vocês? Vocês acham que no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente consegue manter esse equilíbrio, se desenvolver, né? Desenvolver todo o nosso potencial, dar conta de todas as tensões que aparecem, trabalhar de forma produtiva e frutífera e ainda contribuir com a comunidade? O que vocês pensam disso? Bom, eu vou trazer aqui alguns parâmetros para a gente entender que saúde mental ela é um espectro. O que isso quer dizer? É diferente quando a gente tem, por exemplo, uma doença física, chega no médico e fala, fulano, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Aí você vai lá, estou com dor de cabeça, estou com febre. O médico faz um exame, mede a sua temperatura e fala, sim, você está com uma infecção. É sim ou não? Não existe meio termo. Você não pode estar mais ou menos com uma infecção. Concordam? E como que funciona com a saúde mental? Como que a gente afirma que uma pessoa está com saúde mental ou não está com saúde mental? Qual é a linha tênue que divide a saúde da doença? E será que pensar dessa forma não é reproduzir aquele conceito dualista que eu trouxe lá no início? Será que a gente ainda pensa da mesma forma que o século XIX pensava? Eu trouxe aqui alguns fatores de risco e fatores de proteção para a gente entender a complexidade que é a saúde mental. Esses documentos, esses itens, eles são da Organização Mundial da Saúde. Eles publicaram na metade do ano passado, em 2023, a última atualização geral do mundo, né, trazendo várias questões de doença, inclusive a saúde mental. Então é o que nós temos de conceito mais avançado, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela divide a saúde mental em 3 eixos: o eixo individual, o eixo familiar e comunitário e o eixo estrutural. É como se a saúde mental fosse um tripé, tá? Então, no eixo individual, o que é considerado como fator de proteção? Fatores genéticos, né, uma boa herança genética, habilidades sociais e emocionais que aquele indivíduo vai desenvolver durante a infância, a adolescência e vai continuar desenvolvendo na vida adulta. O sentido de autoestima e de controle sobre ele mesmo, a sua autopercepção. Uma boa saúde física, a prática regular de atividades físicas, né, de exercício físico. E eu acrescentaria aqui, eu acho que, não sei se eles esqueceram de colocar, ou isso acaba entrando em outro tema, mas eu acrescentaria aqui uma boa noite de sono. Né? Cada vez mais a gente tem comprovações das alterações que uma má noite de sono traz para o nosso corpo e para o nosso comportamento em geral. Bom, no eixo familiar e comunitário, nós temos uma boa nutrição perinatal, que é quando a gente está lá na barriga da nossa mãe biológica, né? Então remete lá ao período da nossa gestação, ainda antes da gente nascer. A questão de uma boa infância. Aqui a gente pode falar só sobre isso, então vai longe, né? A seguridade física, segurança física, né? Redes sociais, capital social, né? Redes de apoio social positivas, né? Que vai muito além da nossa família biológica. E também, aqui eles colocam espaços verdes, né? Eles estão falando de ambientes naturais. Né? Até fiquei muito feliz de vir aqui hoje, respirar esse ar puro, lá em Florianópolis, dependendo de onde a gente está, por mais que tenha muito verde, às vezes a gente só vê concreto, né? Então, estar em espaços naturais é naturalmente saudável, faz parte do ser humano, né? Mas a gente esquece disso no dia a dia. Por fim, como fator de proteção no eixo estrutural, nós temos então a segurança econômica, a infraestrutura de boa qualidade, aqui também daria para entrar
né, dentro de um espectro gigante. Acesso igualitário aos serviços, aqui a gente fala de serviço de saúde, serviço de educação, cultura, lazer, infinitos outros. Qualidade do ambiente natural, aqui novamente a gente tem a questão do ambiente natural. A justiça social e a integração, a proteção social e de renda e a igualdade social e de gênero. Esses itens, quando eu olho para cá, eu penso, meu Deus, a gente está muito mal. Se a gente fosse elencar aqui o que não há para a grande maioria da população, nós estaríamos com um problema gigante. Concordam comigo? Nós vamos seguir. Agora os fatores de risco, tá? Da mesma forma que os fatores de proteção, os fatores de risco são divididos nos 3 eixos, nesse tripé, que é o individual, familiar e comunitário, e o estrutural. Nos fatores de risco individuais, a gente tem o quê? Fatores genéticos, uma baixa educação de péssima qualidade. Aqui são os 2 fatores. É uma educação de baixo nível, no sentido de pessoas que não completam nem a educação básica, e também em relação à qualidade dessa educação, tá? O consumo de drogas, a gente nem fala mais drogas, né? Substâncias psicoativas e álcool, consumo abusivo de álcool e drogas, alimentação pouco saudável, obesidade e alguns riscos metabólicos, enfermidades crônicas, deficiência de vitamina D. Aqui eu colocaria também vitamina B12, ferro, né? Tem vários outros. Insatisfação com o corpo, então seria meio que o contrário daquela primeira ali do fator de proteção individual, que seria uma boa autoestima. Aqui seria uma insatisfação, não só com o corpo, mas com a sua performance no geral, né? Alterações do sono e complicações obstétricas ao nascer. Bom, aqui também já tem várias coisas, a gente pensa, não estou dormindo bem, não estou nem comendo direito. Então a gente já vê que esse equilíbrio é muito difícil de a gente manter, né? Mas vamos lá. No eixo familiar e comunitário, nós temos qualquer tipo de abuso e violência sexual, em qualquer momento da vida. Claro que vai ser mais prejudicial se for na infância e na juventude, em função daquele indivíduo estar se desenvolvendo ainda, né? Não ter o seu cérebro ainda formado, e nem sua personalidade. Então vai ser um pouco mais prejudicial. O consumo, né, de substâncias por parte da mãe biológica no momento da gestação. Isso também pode acarretar, né, algumas questões físicas, fisiológicas. Intimidação, violência doméstica. Aqui eles colocaram, né, pessoas que vão para a guerra. Olha que maluco. Vocês sabiam que o Freud, tão famoso, né, na psicologia no mundo, ele começou a estudar a psicologia do Freud. Ela nasceu quando Freud começou a estudar os soldados que voltavam da guerra e não conseguiam dormir. Eles tinham pesadelos a noite inteira e eles não conseguiam dormir, de jeito nenhum. Acordavam suados, tendo ataques. Então, o Freud começou a estudar o que acontecia com essas pessoas que retornavam da guerra. E olha onde ele chegou, né? Mas isso a gente vai continuar mais para frente. Bom, outro fator de risco, né, muito importante aqui, é a tensão laboral. Acho que só nesse aqui a gente poderia fazer um dia só para debater esse eixo aqui, né? Esse item. A perda de um ente querido, aqui pode ser também algum animal, tá? Qualquer pessoa que seja especial, né, na nossa vida. A perda de um emprego ou o próprio desemprego. A questão urbana, né? E ser de uma minoria étnica. Então, todos esses são itens considerados fatores de risco, tá? Que pioram a saúde mental. E por fim, né, os fatores de risco estruturais. A gente tem as crises climáticas, a contaminação e degradação ambiental, uma infraestrutura de má qualidade, falta de acesso aos serviços, né, que eu comentei antes, injustiça, discriminação e exclusão social, desigualdades sociais, econômicas e de gênero, conflitos e deslocamento forçado, quando uma pessoa é obrigada a ir para outro lugar, né, seja por uma ordem judicial ou por alguma questão de vida, né, e emergências gerais assim, de saúde. Então, todos esses são os itens de fatores de risco que pioram a saúde mental.
Então, como a gente pode ver, a gente não pode dizer, a gente pode afirmar que realmente saúde não é só ausência de doença. A gente tem muitos fatores aqui, o que torna muito complexo a gente conseguir identificar um adoecimento mental. Bom, eu trouxe alguns dados para a gente ir encerrando essa parte da saúde mental, para a gente pensar, dados epidemiológicos. Em 2019, antes da pandemia, nós já tínhamos 970 milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental. Antes da pandemia. Então, eu chamo a atenção para esses dois fatores. Antes da pandemia e pessoas que passaram por uma avaliação e receberam o diagnóstico. Ou seja, esses dados, com certeza, são subnotificados. Quanta gente tem questões de saúde mental e nunca procurou um serviço, né? Bom, outra coisa interessante nesses dados. Desses 970 milhões, 301 milhões eram diagnósticos de transtorno de ansiedade. Eu não sei você, mas eu olho para isso e eu fico impressionado. Eu me questiono, o que está acontecendo? Há muito, os transtornos mentais se tornaram questão de saúde pública, né? Como que a gente tem olhado para isso como sociedade? Como a gente tem olhado para isso como educação, né? Desses 970 milhões, 280 foram diagnósticos de depressão. Aí eu trouxe alguns outros transtornos que também estão em crescimento, que é o TEA, é o transtorno de espectro autista, né? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esquizofrenia, os transtornos de humor, né? A bipolaridade é um deles, ideação suicida, entre milhares outros. Aí um detalhe importante desses dados aqui. Dessas 970 milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno, 80% são pessoas de países de média e baixa renda. Então isso traz, né, algumas coisas para a gente pensar. Bom, uma coisa muito engraçada é que eu procurei para trazer para vocês um dado de 2024. Eu pensei, tá, se em 2019 nós estávamos com 970 milhões de pessoas diagnosticadas, quantos diagnósticos a gente tem até hoje? Né? Qual é o índice, a prevalência hoje? Eu não encontrei. Não existem dados atualizados. Nós temos desafios enormes em questão de formulação de políticas públicas que cuidam da parte epidemiológica. Então, eu não encontrei dados fidedignos nem nesse relatório, nesse último relatório da Organização Mundial da Saúde. Por isso eu não trouxe esse dado para vocês. Mas eu posso afirmar que cresceu e muito, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente teve um aumento expressivo de vários transtornos de saúde mental. E esses transtornos não são relacionados apenas à pandemia, ao isolamento, mas também a todos os efeitos que a pandemia trouxe, para além da questão de preocupação com a saúde, né? Que são as crises econômicas e a desigualdade social. Aí, para fechar, né, os fatores de risco, a pandemia, né, como eu já disse, foi um fator de risco. Eu acho que muitas pessoas que passaram a estar em confinamento em casa, né, convivendo com algumas questões. Bom, isso aqui daria também uma tarde só para conversar sobre isso, que a gente tem muitos exemplos de crianças e adolescentes que, quando não puderam mais frequentar a escola durante a pandemia, ficavam em casa e assistiam a violência doméstica todo dia, abuso de álcool e outras drogas por parte, né, da família e da comunidade. Então aqui, com esse exemplo, a gente consegue entender que, de fato, a saúde mental é multifatorial. E a gente não pode reduzir o seu entendimento a uma simples questão de corpo, né? Bom, então a gente tem a pandemia do Covid, as crises climáticas. Aí eu trouxe um dado do relatório, que desde dos anos 2000, nós tivemos um aumento de 46% de fenômenos de crise climática. E isso hoje fez com que vários pesquisadores no mundo
identificasse um novo tipo de ansiedade, que eles estão chamando de ansiedade ecológica. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso, mas existem muitas pessoas que desenvolveram um transtorno só de pensar em alguma questão de crise climática. As crises climáticas, elas também tiveram muitos efeitos para além da destruição ambiental e de famílias e pessoas e economia, fazendo com que, por exemplo, houvesse um aumento de imigração muito grande. Eu acho que Florianópolis é um exemplo. Nós temos muitos venezuelanos, temos muitas populações que acabam imigrando para Florianópolis, em vários lugares do mundo, para tentar uma vida melhor. E isso, por si, causa muitas questões de saúde mental, de integração, a falta da língua de origem, a nossa língua materna. As pessoas não conseguem se comunicar. Então, são infinitos fatores. Os índices de hospitalização e morte também. Quem lembra na pandemia que a gente ligava a televisão e passava o dia inteiro vendo notícia de morte? Vocês lembram disso? Aumentou, parecia um bingo assim. Agora foi para tanto. Gente, que horror. Quem conversou com isso? Quem conversou sobre isso com seus filhos? Quem conseguia pensar sobre isso? Será que a gente conseguia se acolher nessa época e acolher quem estava do nosso lado? Bom, outro transtorno mental que vem aumentando drasticamente é o burnout. Você já deve ter ouvido falar. Burnout é um conceito que significa esgotamento mental decorrente do trabalho. Esse aqui é um dos que mais nos chama atenção, porque ele vem aumentando expressivamente, associado com outros transtornos, como o transtorno de ansiedade e os transtornos depressivos. E, por fim, o último fator de risco que eu trago para vocês é a exposição constante, nossa exposição constante às telas. É o que acontece no mundo. E aí eu pergunto, o que as tecnologias têm a ver com isso? Alguém sabe a resposta? Qual que é a relação das tecnologias com tudo isso aqui que eu trouxe para vocês? Bom, então vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês? A gente sabe, que o avanço tecnológico, aí aqui tem o destaque das tecnologias digitais, informacionais e de comunicação nesse processo, que é o quê? A transformação substancial nas relações de produção, ou seja, as relações de trabalho, que vem inaugurando novas sociabilidades, novas formas de ser, trazendo novas modalidades de consumo, de comunicação, de cultura e de ocupações laborais. Aqui também eu trouxe uma imagem que eu gosto muito, é um desenho, que vai falar o quê? As tecnologias, especialmente a internet, os dispositivos móveis, tipo o nosso smartphone, por exemplo, eles tornaram-se artefatos socioculturais de extremo valor. Todo mundo tem, todo mundo usa, dependemos deles. Não só para a nossa vida cotidiana, para a nossa comunicação com a família, mas principalmente para o nosso trabalho. Então, além de possibilitar a execução de diversas funcionalidades cotidianas, na comunicação, na informação, no transporte também, eles se transformaram em um instrumento central de trabalho. Aqui nessa fotinha eu acho bem bacana, que a gente pode olhar e pensar na diferença. Não sei quem aqui é da época que só tinha telefone com fio. Vocês lembram a diferença que era, gente? Você depender de uma ligação de alguém sobre alguma questão do trabalho, você tinha que esperar a pessoa ligar. Eram outros tempos. Era outra forma de viver o cotidiano. E ainda, você tinha que estar em casa e sentado na mesa, porque se você estivesse tomando banho ou estivesse na rua, você não ia atender. E você simplesmente não ia ter acesso àquela informação ou àquela demanda. Isso mudou tudo. Aqui eu trouxe, que as tecnologias, elas trouxeram, então, a possibilidade de fundir diferentes momentos do nosso dia a dia. Modificaram radicalmente as formas como a gente vive o nosso dia a dia. E a gente, quando pensa rapidamente nisso, acha muito natural. Mas se a gente parar para pensar e colocar no papel todos os itens, tudo que mudou, a gente vai entender
o porquê que a gente tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido, quando a gente continua com as mesmas 24 horas de sempre. Aqui tem uma foto de acho que é um pai, né? Provavelmente ele está trabalhando, tem uma cozinha ali atrás, para o celular, e tem uma criança chamando a atenção dele para alguma coisa. Não sabemos se é para brincar, se é para pedir ajuda em alguma atividade escolar, mas a gente tem aqui um exemplo dessa fusão, né, de diferentes tempos, que só foi possível com a tecnologia. Então é uma alteração, né, do espaço público e privado. Mas o que é a vida cotidiana? Vou falar bem breve aqui. A vida cotidiana é a vida de todos nós. Qualquer que seja o período histórico que a gente está vivendo, ou a nossa posição social. Né? Então a vida cotidiana ela é considerada a condição para a existência e reprodução da nossa espécie. E é o espaço-tempo em que ela acontece. Para a nossa vida acontecer no dia a dia, a gente precisa que algo possibilite a visualização, uma organização, né? Uma ordenação estruturada do nosso cotidiano. Né? E aí a gente tem o tempo como um elemento central organizador da nossa vida. Né? Um tempo para manutenção de uma certa regularidade, para que a gente consiga dar conta de todas as demandas que a gente tem. Que facilite, né, a gente institucionalizar a nossa vida privada. Tempo para dormir, tempo para descansar, tempo para trabalhar, tempo para lazer, tempo para nada. Será que alguém consegue ainda ter um tempo de ócio? E olha só, ócio, aquele ócio antigo dos gregos, o ócio de contemplação. Não é ócio de ficar parado pensando nos 1000 problemas que a gente tem para resolver congelado no sofá. São coisas muito diferentes, né? Então, o tempo cronológico, ele é compreendido como um elemento normativo, forte e poderoso, que vai exercer uma forte coerção na nossa vida, em forma de relógio, agenda, calendário, enfim. Então, a gente pode dizer que o cotidiano, ele é composto por diferentes temporalidades. O cotidiano promove o entrecruzamento de distintas dimensões temporais. E por que eu estou falando disso, que parece uma coisa tão banal? Ao mesmo tempo que é tão banal, ela é justamente uma das explicações para o aumento expressivo de transtornos de ansiedade. Sabe por quê? As unidades de tempo, por exemplo, essa palestra tem 1 hora. Ó, falta 10 minutos, eu estou aqui falando um monte, ainda tem um monte de coisa para falar. Mas ela está socialmente demarcada. Temos 1 hora de palestra, né? Por quê? Porque a gente só consegue visualizar uma unidade de tempo enquanto tal, quando ela está ligada a algumas atividades socialmente demarcadas. Concorda? Aí eu trouxe alguns exemplos, né, que eu falei antes. Tempo de dormir, tempo de trabalhar, tempo de estar com a família, com os amigos, com os filhos, tempo de lazer, tempo de celebrar, enfim, são infinitas as possibilidades. Então, por qual motivo que a gente tem essa sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido? Se o tempo é o mesmo. Por que a gente pensa, meu Deus, está voando, pisquei e já é julho, estamos na metade do mês. Não fiz metade das coisas que eu prometi que eu ia fazer. Deixei a academia para depois, não mudei minha alimentação, estou dormindo mal ainda, não terminei as coisas no trabalho. E, nesse contexto, ainda tem mais coisa para resolver no trabalho. O que eu fiz com o meu tempo? Será que o tempo está diminuindo? O que está acontecendo? Quais são os prejuízos desse tipo de vida para a saúde mental? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Heller, Agnes Heller. Ela estuda a vida cotidiana como uma categoria de análise, não como essa forma banal que a gente fala, né, dia a dia, o cotidiano, banal, repetitivo. Não, né? O cotidiano, como eu falei ali antes, é a vida de todos nós e vai continuar sendo, né? É nele que a vida acontece. Então, o que ela vai dizer? É um absurdo dizer que nas várias épocas históricas o tempo decorre, em alguns casos, lentamente e em outros com maior rapidez. O que se altera não é o tempo, mas o ritmo de alteração das estruturas sociais. Nesse processo de hibridez, de fusão de temporalidades no cotidiano,
a gente observa a participação das tecnologias digitais, informacionais e de comunicação como um elemento central no aumento das discrepâncias temporais do nosso dia a dia, que se dão tanto no controle sobre o nosso tempo de trabalho, quanto na desincronização, desregulação dos ritmos pessoais e coletivos da sociedade. O avanço das tecnologias e o crescimento exponencial de novas modalidades de trabalho, que são caracterizados pela intensificação e flexibilização dos ritmos e dos processos laborais em escala global, que é o que a gente chama de uberização e plataformização do trabalho, eles configuram o tempo da aceleração social. Então, como a autora falou ali, não é o tempo que muda. O que muda é o ritmo das estruturas sociais. Tudo está de fato mais veloz. E o que a gente, como ser humano, fica nesse contexto? Essa hibridez, de velocidades, temporalidades se entrecruzando, elas afetam não só a dinâmica dos trabalhos, como eu já falei antes, nem só também as nossas relações interpessoais, mas também as estruturas familiares, os sistemas educacionais, as políticas governamentais. Então, a gente poderia dizer que é uma aceleração geral da sociedade como um todo. E aí, a gente tem essa sensação de que o tempo está voando, porque a gente executa, na mesma unidade de tempo, infinitas tarefas de natureza diferente. A gente está acelerado, tentando dar conta de tudo isso, achando que é normal, e se culpando porque a gente não está tão veloz, porque a gente deixou acumular. A gente está, então, esses são sintomas da sociedade contemporânea. A gente vive de sobreaviso, e quando eu falo sobreaviso, eu não estou falando do trabalho, estou falando da própria vida. A gente está aqui e o nosso celular está ali, apitando. Eu tenho certeza que quando eu abrir meu WhatsApp vai ter um monte de mensagem que eu vou ter que responder. Vai ter e-mail que eu já não respondi ontem. E se a gente deixa, as coisas vão acumulando. E aí eu tenho que voltar para Florianópolis. Será que eu posso responder na estrada? Vou fazer isso, daí eu ganho tempo. Então a gente acaba cada vez mais colocando mais e mais atividades no mesmo momento, achando que a gente está arrasando. Se sentindo, eu sou muito bom, eu sou rápido, eu consigo dar conta. O que acontece com isso? Bom, a gente tem uma falta de discernimento de quanto tempo efetivamente a gente dedica para o trabalho. Alguém de vocês aqui pode me dizer, na ponta da língua, quantas horas por semana vocês trabalham? Vocês têm esse discernimento? Vocês sabem de fato quanto tempo vocês dedicam para o trabalho? Estou ouvindo ali atrás alguém falando. Pode falar mais alto. Alguém sabe? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu trabalho. Mas eu tenho certeza que é muito mais do que eu acho. Bom, somado a tudo isso, a gente vive hoje na cultura da produtividade e da alta performance. Tudo isso que eu estava falando agora acontece pelos ritmos coletivos. Então, isso entraria lá naquele eixo estrutural, que eu estava trazendo antes. E a gente vê a velocidade como valor. A gente valoriza a velocidade. A velocidade se tornou um valor. Também, junto com isso, a gente tem uma pressão constante por resultados e melhorias. Esse tipo de configuração, há muito tempo, já não diz sobre o ambiente de trabalho. Ele diz da nossa vida privada, da nossa vida familiar, da nossa relação com a gente mesmo. Ele diz de uma sociedade adoecida. Exaustão mental.
Aqui, só porque eu estou falando de saúde mental, mas essa exaustão não é só mental, ela é física também. Ela está em todos os âmbitos. Aí a gente vai lá e toma café, toma café, toma café. E chega à noite e não consegue dormir. Né? Olha que loucura. O que está acontecendo? Bom, aqui já para fechar, né, eu trouxe que esse entrecruzamento de tempos ele é condicionado pelo ritmo que é do trabalho, sim. Em escala global, mundial. A gente é pressionado ao tempo inteiro a responder, a dar conta, a fazer mais. E esse tipo de funcionamento, ele acaba abarcando todas as esferas da nossa vida. Né? Por isso que hoje muitas pessoas, essa é uma das razões, talvez a principal, de que muitas pessoas não consigam não fazer nada. Ficar parado. Ou mesmo achar que tem o direito de não fazer nada. E veja bem, eu estou falando de não fazer nada. Eu não estou falando em descansar. Porque descansar é um direito básico, humano, universal. Precisamos descansar, precisamos dormir. Né? Mas e aí? O que a gente é para além disso? Será que a gente virou apenas máquinas de produção? O que está acontecendo? Né? Aqui eu trouxe, né, esses fatores de risco desse contexto social que a gente vive, esse contexto que é organizado e intensificado pelas tecnologias, que é o não pertencimento. Aí eu trouxe essa fotinha aqui para a gente pensar. Né? Temos aqui uma família, cada um no seu mundo. Então, a gente pode dizer que eles estão, digamos, numa sala de estar, sentados ali juntos no mesmo espaço, mas eles não estão juntos. Eles não estão conversando, eles não estão conectados, eles nem sabem o que está acontecendo na vida do outro. Isso gera um senso de não pertencimento que é muito prejudicial para o ser humano. E hoje, a gente que é adulto pode estar sentindo isso, mas vocês imaginem crianças e adolescentes se desenvolvendo nesse meio. O que a gente espera deles no futuro? Como que a gente exige de um filho que ele vá brincar na rua com os amigos, que ele faça atividades com outras pessoas, que ele saia da frente da tela, se a gente está o tempo inteiro assim? Se a gente não educa de outra forma, né? Então a gente tem o uso excessivo e inclusive dependente dos dispositivos, né, móveis. A gente tem essa falta de discernimento de quanto tempo a gente trabalha, quanto tempo a gente dedica para nós. A gente mistura tudo. Nosso dia a dia é assim. A gente tem uma exposição constante a informações, notícias. Aí vamos combinar. Quem aqui ligou a televisão e viu uma notícia boa? É guerra, outra pandemia, outra doença surgindo, desigualdade social, assalto, no meio disso tudo golpe. Né? Eu sou do Rio Grande do Sul, agora lá com aquelas inundações que aconteceram, eu fiquei louca. Eu não parava de olhar, eu tenho amigos lá, familiares. Eu ficava desesperada. E o fato de eu poder acessar aquela realidade a todo momento, me fazia acessar aquela realidade a todo momento. Então eu ficava olhando, para ver se eu conseguia alguma notícia. E de repente começaram a assaltar as pessoas lá. Eu falei, não é possível que no meio disso tem gente assaltando. Então quanta coisa ruim. Será que o nosso corpo, o nosso cérebro tem capacidade para digerir essa quantidade e essa qualidade de informação que a gente recebe todos os dias? Aí a gente tem hoje o que chamam de infodemia, que é uma pandemia das informações. Nem vou entrar nas fake news, que seria outro debate para outro dia também. Mas a gente tem mais isso no meio. E a ansiedade, gente, ela se tornou um sintoma do nosso tempo. Então, queria dizer para vocês que esses fatores, né, essas sensações de cansaço, alteração no sono, alteração física, neurológica, dor no corpo, dor nas costas, isolamento, mudança de humor, desinteresse em outras atividades, são sintomas contemporâneos. Né? Muito antes de serem um sintoma individual, eles são sintomas do nosso tempo. Aqui eu trouxe, para finalizar, um exemplo muito básico de um fator de proteção. Aqui eu trouxe do eixo familiar e comunitário.
para a gente pensar juntos que o simples fato de estar presente, sem aparelhos celulares, sem atenção em outra coisa, mas estar ali com os nossos, passeando num ambiente natural, é um fator de proteção. Conversar, demonstrar interesse, saber o que está acontecendo com o outro, né? Parece uma coisa tão ridícula, tão óbvia, mas ela está se tornando escassa, né? E também, no eixo individual, alguns fatores de proteção, como uma boa higiene do sono, você já deve ter ouvido falar. E aí eu digo, não é para melhorar a nossa produtividade, é para a gente pensar na nossa saúde, né? Na nossa saúde em primeiro lugar. Dormir bem, não ficar com o celular grudado no olho antes de dormir, olhando um monte de coisa, fazendo o nosso cérebro receber aquele monte de luz e informação para achar que ele não pode desligar, porque ele está sendo demandado. Então aí a gente não dorme, né? A gente mesmo causa um processo químico, neurofisiológico no nosso cérebro, que nos impede de dormir bem. E mesmo sabendo, a gente vai lá e continua fazendo. E continua dormindo mal. E se torna um ciclo, né? Então, uma boa alimentação. Claro que isso aqui é uma coisa bem questionável. Às vezes você está na correria, vai passar ali. Não sei como vocês falam aqui. A gente fala, vou passar na lanchonete, comer um salgado e uma coca. Pronto. Né? Não come comida. Né? Para quê? Para ser mais rápido. Porque a gente quer que seja tudo rápido. Para ontem. A gente vive na urgência. Né? O exercício físico também é uma ótima estratégia. Na verdade é básico. Se vocês olharem para isso aqui, é até ridículo. Vamos dizer, vem uma psicóloga lá de Florianópolis, cheia de graduação, me falar que eu tenho que dormir, comer bem e fazer exercício. Que ridículo. Não vim aqui para isso. Né? Que coisa é essa? Ela está falando essas coisas básicas. E quem é que faz isso? Com regularidade. Quem é que faz isso para a saúde? E não para melhorar a produtividade? Não é mesmo? E por fim, eu deixei uma perguntinha sobre, lembra dos 3 eixos do tripé da saúde mental? Eu coloquei aqui, né? Eixo estrutural. Quais são os fatores de proteção? Aí eu vou largar essa bomba para vocês, porque eu acho que essa resposta coletiva é responsabilidade de todos nós, porque ela diz respeito a todos nós. Como a gente melhora o eixo estrutural para poder ter um pouquinho de saúde mental nesse mundo. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui para pincelar algumas coisas, então eu só vou resumir para vocês que a gente trouxe então uma ideia de saúde mental mais ampla, né? Um conceito de saúde mental integral, entendendo que ela é multifatorial. Trouxe aqui, né, um pouquinho das transformações do nosso século aí, substanciais, que modificaram a nossa vida cotidiana, a partir das tecnologias digitais, informacionais e de comunicação. E trouxe um pouquinho, uma pinceladinha do que é o contexto de hoje, que é o contexto da aceleração social, né? E pensando, então, nessa relação desse contexto social, do uso das tecnologias com esse aumento expressivo de questões de saúde mental. E agora eu vou encerrar. Eu vou deixar aqui para vocês aberto para a gente fazer uma conversa e dizer que na semana que vem a gente tem um curso e eu não preparei nada específico, porque eu quero ouvir de vocês o que vocês gostariam de aprofundar. Quais são os temas que vocês gostariam de falar, o que vocês gostariam de discutir. Então eu vou deixar isso para vocês. É isso, muito obrigada. Agradeço pela oportunidade. E terminei bem certinho no horário, meninas. Então, se eles quiserem, a gente tem um tempinho ainda para discutir. Então é isso, gente. Né? Eu sou a Tiele. Eu não vim aqui para trazer pílulas mágicas, né, de resolução de problemas. Pelo contrário, eu vim aqui problematizá-los, porque a gente só muda um problema quando a gente reconhece o que está acontecendo. Né? Então, essa é a maneira mais efetiva da gente resolver as coisas e reconhecer, né, como que elas acontecem. Tá bom? Muito obrigada. E agora eu vou passar para a Patrícia. Acho que é a Patrícia. Obrigada, Tiele. Excelente a tua abordagem, tá? De parabéns.
Eu queria abrir para dúvidas. Eu tenho uma dúvida, mas quem tiver também quiser falar, temos um tempinho para perguntas e roda de conversa. Eu ia fazer uma brincadeira e dizer assim, ninguém tem nenhuma dúvida, aqui todo mundo está assim, na pontuação 100 lá do conceito de saúde mental. Então acho que a gente vai inverter, eu quero perguntar para vocês como é que vocês fazem. Sério? Não, eu sou pai já, né, há 30 anos, mas assim, essa questão de tecnologia com os filhos muitas vezes está relacionada com a violência lá fora, né? Então muitos pais, né, acredito que a maioria que é pai, quer proteger o filho do mundo lá fora, né? Então é uma maneira de você, não digo segurar ali dentro, mas de entreter ele, ter outros meios de você educar ele do que propriamente lá fora, né? Então acaba aqui acontecendo isso. E a tecnologia, infelizmente, assim, por exemplo, tem cidades que você tem áreas para você sair com a tua família, se divertir no fim de semana, fazer um piquenique, alguma coisa, né? E outras não tem. Então acaba que em algumas regiões tu acaba ficando meio aprisionado em casa mesmo. Como é que tá o nome que eu esqueci? Sérgio. Sério, então, muito boa a colocação, né? Eu acho que, bem brevemente, porque eu não quero tomar, não falei até agora, mas eu falo bastante, mas eu queria fazer uma colocação bem importante sobre dois pontos, né? Primeiro, sim, né, de fato, a tecnologia, o que a gente está fazendo aqui não é criticar a tecnologia, pelo contrário, né? Graças a Deus que tem essa tecnologia, graças aos cientistas, aos trabalhadores, né? Eu acho que ela veio para facilitar muito a nossa vida. Mas qual a questão aqui, né? São dois pontos, o uso, que formas de uso que a gente tem, né, com tecnologia, que formas de uso a gente educa, né, os nossos filhos. Por quê? A gente pode pensar que a gente está protegendo nossos filhos não estando na rua, com eles dentro de casa. Mas o que eles acessam na internet? Né? E a gente tem uma outra discussão. Né? Eu trabalhei ali 2 anos e meio nesse núcleo de atenção às violências na escola, e a gente trabalhava com 114 escolas da Grande Florianópolis. E o que acontecia ali? A maioria das famílias, os pais eram pais ausentes, porque eles estavam trabalhando, tinham 2, 3 empregos, né? E os filhos ficavam sozinhos e ficavam consumindo conteúdos na internet. Então, aí a gente tem uma outra questão. Como que a gente vai, para além de fiscalizar, né? Mas como que a gente vai educar nossos filhos para acessar conteúdos que sejam de fato educativos e divertidos, né? Porque a internet também tem muita coisa ruim, né? Então, isso é para pensar. E a outra coisa que você falou, que eu concordo 100%, aí eu acho que entra lá no eixo estrutural, né? Como que a gente faz para ir passear no parque se não tem parque, né? Ou se é um lugar perigoso, né? Então a gente entra aí nesse debate mais amplo, que é qual é o nosso papel aí como cidadão e como pais, né? Para melhorar essa parte do eixo estrutural. São várias coisas ali, né? Não sei se vocês lembram, né? Ele trazia o contato com a natureza, a infraestrutura, né? A questão urbana. Então, qual é a nossa responsabilidade aí também? Né? Porque às vezes a gente também fica só esperando e nada muda, né? Então eu acho que tem que trazer esse debate para nós, né? Botar no nosso copo. A gente tem tido mais casos aqui na UDESC de TDAH entre os alunos, e autismo, esquizofrenia, e qual é a relação que existe entre esse aumento de casos e as tecnologias, e como que a gente consegue não atrapalhar? Bom, vou começar pelo fim, te respondendo assim, que primeiro em relação ao não atrapalhar, né, eu acho que é uma ótima pergunta. Acho que o primeiro passo, né, após a gente identificar que tem alguma questão ali, que pode vir a ser um transtorno, né, de algum tipo, é a gente trabalhar, né, comunitariamente mesmo, pensando ali naquele eixo familiar e comunitário, trabalhar na não consigo falar. Contra a estigmação. Não consigo falar, gente. Alguém fala aí, desestigmatização. Pronto. Né, a gente trabalhar no preconceito, porque a gente ainda, né, vivemos ainda numa sociedade muito preconceituosa,
né? Hoje, o fato das questões de saúde mental estarem no auge foi, por um lado, bom, porque botou esse debate no olho do furacão, então todo mundo está conversando sobre isso, ou está, no mínimo, identificando que é importante conversar sobre isso. Então, a gente saiu um pouco da esfera é psicologia para louco, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente está caminhando aí para avançar. Então, eu acho que o primeiro passo seria trabalhar, né, para fazer uma educação inclusiva, né, que é um desafio gigante. A gente sabe que existe sim preconceito, né? O preconceito ele está no olhar, né? Ele está na forma de tratamento, né? Então a gente trabalha geralmente com aquela perspectiva interseccional, não sei se todos vocês conhecem, são os marcadores sociais da diferença, né? A gente tem aí uma ampla categoria, tem a questão de saúde mental, né, que entra, o autismo, na verdade, é uma das principais, né, porque ele é mais visível a olho nu, a gente consegue identificar de primeira se uma pessoa, né, de primeira não, mas a gente consegue identificar que aquela pessoa tem alguma coisa, e o autismo ele é bem característico, né, então ele acaba sendo um transtorno de fácil identificação. Mas quantos alunos não estão ali, ou mesmo parentes nossos, né, primos, enfim, sobrinhos, não estão ali sofrendo com ansiedade, talvez desenvolvendo alguma depressão, e a gente não consegue identificar, né? Então, a gente tem a questão dos transtornos mentais, a gente tem as pessoas com deficiência, né? Nós temos também as questões de gênero e raça, porque os índices são muito maiores, né, de adoecimento em pessoas que têm algum desses marcadores, por isso que ali nos eixos de fator de risco e proteção aparece a desigualdade de raça, de gênero ou minoria étnico-racial, né? Então, a gente tem que tentar desenvolver o nosso olhar, né? Parece uma coisa muito, mas eu quero uma resposta prática. Primeira coisa para a gente mudar é a gente reconhecer, né? Sempre falo isso. Então, nesse sentido, dos alunos é trabalhar mesmo, falar sobre isso, falar sobre esse tema. O que é o autismo? O que é os transtornos de humor? Né? A bipolaridade, por exemplo, é um transtorno muito difícil de trabalhar, né? A ansiedade, gente, se a gente lê, você já conhece o manual diagnóstico de transtornos mentais, o DSM, ele é usado no mundo inteiro. Esse manual, se a gente pega e lê, a gente se autodiagnostica, né? Eu tenho ansiedade com certeza, né? Por isso que eu fiz a brincadeira ali, porque esses sintomas, eles são sintomas de todos nós. Mas o que vai diferenciar uma pessoa que tem esse sintoma pelo mundo que vive de uma pessoa que de fato desenvolveu um transtorno mental e precisa de um tratamento com medicação, com psiquiatra e acompanhamento terapêutico, né? Aí é o profissional que vai ter que fazer essa avaliação, né, em primeiro lugar. Porque hoje, não sei vocês aqui, se vocês já leram, buscaram na internet, mas quase todas as pessoas se identificam com TDAH, né? Eu procrastino muito, eu não consigo focar. A pessoa está lá focada em várias coisas, não é no que ela precisa, mas ela está focada em 1000 coisas. Então, às vezes eu não consigo focar, né? Eu procrastino, não consigo fazer minha lista de tarefas que eu planejo para o dia. Então eu tenho TDAH. Não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que trazer toda essa visão crítica da sociedade que a gente está, do papel da tecnologia no dia a dia, o tempo inteiro, né? Tem autores da psicologia que dizem que os dispositivos móveis, principalmente os celulares, eles se tornaram uma extensão do nosso corpo, né? E o que isso significa, pensando na saúde mental, né? Primeiramente, uma dependência, a gente é dependente, né? Eu lembro que meu celular, até agora está com umas linhas ali que eu derrubei, e eu pensei, vou ter que levar para arrumar, vou ficar sem celular, mas não vou levar. Um dia sem celular, a gente se sente assim, punido, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? E, bom, aí essa outra questão que você trouxe, né? Primeiro, eu acho que a questão dos alunos, do aumento do diagnóstico, isso é uma pergunta que não tem uma resposta clara, né? A única coisa que eu posso te afirmar é que é uma causa multifatorial. Mas como a gente tem os avanços da medicina para o diagnóstico do autismo, por exemplo, eles são, entre aspas, recentes, a gente não sabe dizer se está de fato havendo um aumento de pessoas que vêm com o transtorno ou se a gente está de fato tendo um número de diagnósticos maiores, porque antes não se tinha, entende? Inclusive pessoas adultas, né, com 40, 50, 60 anos, que acabaram tendo diagnóstico agora.
né? Daí é aquele cuidado, assim, pra gente não sair patologizando todo mundo, dizendo, todo mundo tem alguma coisa, né? E a gente acaba se enquadrando nos critérios, em vários. Aí, como eu disse, né, tem que ter esse limite tênue entre o que é o nosso mundo e como a gente acaba tendo que ser, né, para dar conta de tudo, o que a gente acaba desenvolvendo. E aí a ansiedade, eu posso te afirmar que ela tem o desenvolvimento do transtorno de ansiedade, ele tem relação sim com a tecnologia, né? Uma relação muito íntima. Por quê? O transtorno de espectro autista, o autismo, ele é um transtorno que ele já vem, a pessoa já nasce com autismo, né? Ela não desenvolve. E o TDAH também, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então ele começa na infância necessariamente. Se a pessoa só começou a ter sintomas quando era adulta, então não é TDAH, entende? Então, esses transtornos, ele tem uma questão genética, ele não é determinante, né? Às vezes o contexto pode sim piorar e fazer com que ele evolua para um transtorno, mas ele é predominantemente genético. A ansiedade não. Tanto a ansiedade quanto a depressão são transtornos que a gente desenvolve. Mesmo que tenha ali uma carga genética, uma predisposição que se fala, o ambiente é muito mais determinante, né? Aí quando eu digo ambiente, eu falo de tudo, né? Na nossa relação com a gente mesmo, na nossa relação com o nosso meio, aí entra todos aqueles fatores ali do tripé, né? Que eles trazem o eixo individual, familiar e comunitário e o eixo estrutural, né? Eu acho que se a gente for analisar com uma lupa cada um desses itens dos eixos, a gente já vai entender o porquê que há um aumento tão grande de transtornos de ansiedade e depressão quando a gente olha para o fenômeno, para o eixo estrutural, né? E a gente já tem um panorama de que a coisa não está legal, né? É muita tragédia, é muita crise climática de todos os tipos, e a gente está tendo acesso a isso tudo o tempo inteiro, né? É ininterrupto. Então, é como se a gente fosse bombardeado de informações, como se fosse não, a gente é bombardeado por informações o dia inteiro. Grande parte são ruins, né? A gente vê por que a causa de depressão, por exemplo, é muito alta em jovens, né? Adolescentes jovens, porque eles têm uma perspectiva de futuro horrível. Então, está tudo relacionado, né? Quando o jovem ele não vê perspectiva de futuro, de melhora, ele fica deprimido. Ele não tem nenhuma razão para construir a vida, né? Então, são vários fatores. Então, a resposta é essa, assim, a ansiedade, sem dúvida alguma, tem uma relação íntima com esse uso abusivo e muito tóxico, né, com a tecnologia. E eu acho que é uma tarefa para todos nós. Como que a gente vai lidar com isso? E aí, como eu falei ali, né, a gente pode, no âmbito individual, fazer algumas coisinhas, né? É reduzir o uso das telas, botar horário. Até às 10 horas eu vou mexer no celular para responder trabalho. Depois, não olho mais, né? Então, um exemplo meu, né, que como eu atendo na clínica, eu não tenho paciente com ideação suicida, né? Já tive, não tenho hoje. E aí eu sei que se precisasse eu deveria estar à disposição para esse paciente. Então o que eu fiz? Eu tenho 2 números. Eu tenho meu número pessoal, privado, e o meu número profissional. Então é uma forma de tentar limitar as demandas do trabalho, né? E aí levar esse debate para a universidade, acho que está discutindo aí com os professores, funcionários, olhar para os nossos alunos, né? Entender por que eles estão, às vezes, por que a evasão é tão grande, o que acontece, né? Será que eles são vistos aqui? Porque até a gente como professor, a gente às vezes está tão corrido ali, tanta coisa para fazer, que a gente não enxerga o aluno, né? A gente às vezes está mais preocupado na conta da nossa carga ali de conteúdo, fazer as coisas burocráticas que sempre tem, e a gente não consegue olhar para 30 pessoas que estão aqui na nossa frente, né? Entender, conhecer, se vincular, né? Então acho que é mais ou menos por aí, assim. Shelly, dentro dessas dicas práticas, né, que você deu para a individualidade de cada um, o que a gente pode fazer, pensando nos nossos alunos, de que forma a gente pode olhar para essas diferenças num sistema educacional que coloca todo mundo no mesmo quadrado, né? Porque isso também gera ansiedade. Você está dentro de um sistema. E como você olha para a individualidade de cada um, né? Pelo menos de
acolhimento mínimo, né, por parte de nós, servidores, dos professores, de entender que numa sala de aula um é diferente do outro, né, que olhar mais apurado que a gente pode ter em relação a isso. Muito boa essa pergunta, muito complexa. Né? Eu acho que, como tudo que a gente conversou aqui hoje, né, Patrícia, a gente não tem assim, uma solução, que nem minha colega, soluções express, né, queria ter, mas a gente não tem. Né? Mas eu acho que existe sim algumas medidas, né, que a gente pode adotar. Eu acho que, vou dar um exemplo, né, às vezes a gente vai começar uma aula, eu pelo menos quando era professora, eu chegava na aula, meus alunos eram do período noturno, a maioria, então eles já vinham cansados do trabalho, né? E aí eu chegava ali, aí eu tinha alguns alunos que não adiantava, assim, eles não conseguiam prestar, eles não estavam ali, não estavam presentes. E aí eu tentava, ele dava aula, mas eu vi que o aluno não se envolvia, né? Então eu tentava, no meu caso, eu não sei quantos alunos são aqui por turma, né? Mas eu tinha geralmente 50 alunos por turma. Eu pensava, como que eu vou dar conta de 50? Como é que eu vou olhar individualmente para 50 alunos? Não vou. Eu sou uma, né? Então eu não dou mais aula. Não vou mais dar aula. Então, assim, a gente tem várias estratégias. Se a quantidade dos alunos é um pouquinho menor, eu acho que dá pra gente pensar em propostas coletivas, né? Levar alguns debates, tentar de alguma forma. Eu sei que aqui são cursos das exatas, né? Então acho que isso dá uma dificultada, porque a gente tende a achar que as exatas não tem nada de relação com as humanas, né? A gente tende a pensar isso, mas isso é muito equivocado. Né? Eu lembro até hoje de um professor que dizia assim, estou ensinando matemática, né? Estou ensinando matemática para meus alunos. Aí eu falei, tu é professor de matemática, tu ensina matemática? E ele falou, não, eu ensino com matemática. E eu fiquei assim, não entendi, né? Falei, como assim? E aí ele me trouxe, vou te dar um exemplo. Ele pegou, eu nem sabia disso, ele foi estudar história e descobriu. Ele tinha um aluno no colégio que era um aluno negro, que tinha vindo da Venezuela. E ele era o único aluno negro daquela turma. E ele não conversava muito, ele já tinha dificuldade com a língua, né, porque ele falava outra língua. Ele foi lá, descobriu que, eu não lembro nem do nome agora, talvez vocês das exatas possam me ajudar, que criou uma das primeiras fórmulas matemáticas mais conhecidas que a gente usa até hoje, que é um autor africano. Eu não me lembro. Sei que ele trouxe esse exemplo e ele levou aquilo para a sala de aula. E foi daquela forma que ele conseguiu incluir aquele aluno, fazer com que aquele aluno se sentisse pertencente àquele ambiente e também valorizado, né? Porque a gente sabe que, eu estou olhando aqui para vocês, né? Aqui a maioria de nós somos pessoas brancas, isso também é uma questão, né? Não sei como é aqui na UDESC daqui, nesse campus, a maioria dos alunos talvez pela região sejam alunos brancos, né? E aí a gente não fala muito sobre isso, mas esse é um exemplo, né? O olhar interseccional ele vai pegar todos, vai pegar a questão étnico-racial, a questão das deficiências, né? Então esse tipo de visão ele tem que ser usado para tudo. Se eu posso incluir um aluno negro, trazendo um autor que é famoso, que é negro, que as pessoas nem sabiam que ele era negro, né? Trazer essa conquista, fazer aquele aluno se sentir orgulhoso, como é que eu posso fazer com um aluno que é ansioso? Como é que eu posso fazer? Será que eu posso fazer uma roda? Mas aí eu não sou psicóloga, como é que eu vou falar sobre isso? Tá louca essa menina, né? Como é que eu vou falar de ansiedade agora? E se alguém tiver uma crise no meio da aula, né? A gente pensa isso. Mas não, uma coisa que eu posso só afirmar para vocês é que é muito pior o silenciamento. Tá? A gente tem muitos materiais de pesquisas que sugerem, né, que durante a pandemia houve até uma banalização da morte, né, da morte humana, da vida humana, em função do silenciamento que se teve. As pessoas não conversavam sobre. Né? Isso acontece da mesma forma com o suicídio. É claro que com a questão do suicídio a gente tem um cuidado, não pode expor o nome, não pode botar no jornal, nem teria sentido, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Né? Como é que a gente fala? A gente vai falar de suicídio? Não, a gente vai falar de promoção da vida. Né? Por que uma pessoa tira a sua vida? Porque a vida dela perde o sentido. E não existe remédio, não existe uma bebida que vai dar sentido para a vida. Né? O sentido da vida ele é construído. E o primeiro passo para isso é o vínculo.
Nós somos seres que precisamos nos vincular. Então, nesse contexto, a gente está cada vez mais ali no nosso mundo, inclusive aqui na universidade, no nosso celular, os alunos estão ali, na aula, né? A gente está na sala ali, mexe aqui. É muito afastamento, né? Então, como é que a gente faz para puxar os alunos mais para perto de nós? Né? Eu acho que primeiro é a gente se identificar como responsáveis por isso. Né? Acho que é isso. E conversar sobre isso. Vou fazer uma atividade diferente hoje. 10 minutos para não perder a aula, né? A gente tem muita coisa para dar conta de conteúdo, não dá para ficar fazendo isso. Hoje 10 minutos, 10 primeiros minutos da aula, nós vamos conversar sobre ansiedade. Alguém já sentiu? Bota no Google aí, pega o celular, olha o que é ansiedade no Google. Lê os sintomas aí. Bota os alunos junto, vincula. Né? Parece uma coisa bem de psicologia, né? Na aula de psicologia, não sei se alguém já fez, já participou, é sempre círculo. É uma coisa assim, as pessoas, vem psicólogo chato fazer círculo, fazer as pessoas falarem. Lá vem, sempre assim. Sempre assim. Sim, é assim que a gente aproxima as pessoas. Não tem outra forma. É assim que a gente aproxima. E talvez o que esteja faltando, né, para dar um senso de pertencimento a esses alunos, é se aproximar. Né, se vincular, fazer atividades aqui no campus. Tem as campanhas, né, mensais. Agora a gente está em julho, eu não lembro qual que é de julho, não sei se vocês recordam. Eu tenho do janeiro lá do prevenção ao suicídio, daí cada mês tem uma campanha, né? Violência contra a mulher, vai tendo várias campanhas. Vamos falar sobre saúde mental, né? Às vezes espalhar cartazes. Acho que, bom, para mim é um pouco difícil também de falar, né, meninas, porque eu não conheço muito o contexto aqui da universidade de vocês, mas eu acho que o primeiro passo é reconhecer que isso precisa ser feito e a gente se sentir responsável. Acho que essa é a primeira coisa. Mais alguém? Uma pergunta? Uma pergunta que eu tenho assim, o diagnóstico em si, ele já não é um pensamento cartesiano que a gente deveria combater? O processo de avaliação diagnóstica, né? Como é que é o teu nome? O Jonathan perguntou, né? Se o diagnóstico em si já não é um exercício baseado no pensamento cartesiano, né? Com certeza, né? Se a gente olha como é feito os testes, né? Como eles são formulados e como eles são aplicados, sem dúvida alguma, ele já vem de um pensamento cartesiano, isso sem dúvida, né? Então, quais são as estratégias para lidar com isso? Primeiro, procurar profissionais especializados, né? Aí já a gente poderia entrar numa discussão gigante. Por quê? Para a gente fazer um bom diagnóstico, a gente precisa de tempo, né? Então, se a gente vai mandar um aluno para fazer um diagnóstico ali no posto, não vai ter tempo, vai ser rápido. Geralmente 20 minutos no máximo. Né? Então isso aí isso entra naquele fenômeno da medicalização que eu trouxe. Né? Às vezes a pessoa nem tem ansiedade e ela vai no médico rapidinho, o médico fala assim, preencheu aqui, pum, tá aqui. Preencheu os critérios, já te dá a receita. Né? Então eu acho que hoje a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor. Né? A gente tem aí muitos profissionais especializados que estão na internet. Acho que isso é uma grande forma de a gente buscar uma informação mais fiel. Né? Por quê? Primeiro, né, se alguém está sentindo alguma coisa, acha que tem alguma coisa errada, procure um profissional. Essa é a primeira coisa. Pode parecer bobagem, mas muita gente vai procurar um coaching, vai fazer uma regressão, ou vai fazer, sei lá, uma constelação familiar, né? Tem problema? Tem. Por que tem problema? Muitas vezes pode ser uma coisa legal, pode ajudar, pode aliviar, pode ser um momento ali bom, né, que te traga algumas reflexões importantes, mas em muitos casos, se a pessoa de fato está desenvolvendo um transtorno, né, um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, ela pode vir a piorar o quadro, né? Ela pode mexer com alguns pontos ali que não vai ter nenhum profissional para lidar depois, né? Então ele pode às vezes desestruturar mais ainda aquele estado, né, da pessoa. Então a primeira coisa é procurar um profissional. Se não consegue, né, por questão de condição econômica, procurar um profissional especializado,
vai para a internet, procura profissionais que são especialistas na área do que você desconfia, né? E aí começa por aí, né? Vai lá, vê se dá para marcar uma consulta. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai investigar no mínimo em 3 sessões. Tem que entender todo o contexto da vida daquele paciente para conseguir olhar todos aqueles critérios que tem ali. Todos aqueles itens que tem nos eixos, eles têm que ser avaliados. E para a gente fazer essa avaliação, a gente precisa de tempo, né? Para não cair justamente nessa perspectiva dualista, né? Às vezes chega a pessoa assim, eu estou me sentindo assim, assim, assado. Bom, talvez a pessoa tenha passado por um trauma recente, tenha perdido um ente querido, esteja passando por um processo de luto, e aí os sintomas se confundem, né? Então essa pessoa vai ter um diagnóstico de ansiedade, pro resto da vida vai achar que é ansiosa, tomar remédio, quando na verdade ela estava passando por um processo de luto, entende? Porque isso é outra coisa, eu acho que a gente entender que nós somos humanos e que sofrer, ficar ansioso, ter pensamentos estranhos e ruins faz parte da vida humana, é inclusive esperado como normal, é esperado, né? Isso faz parte da gente. Então a gente também às vezes quer controlar, né, lutar contra, mas isso também faz parte. Eu acho que a gente deve, quando a gente perceber no nosso íntimo, assim, na nossa relação com a gente mesmo, perceber que de alguma forma aquilo está afetando mais do que a gente acha, entre aspas, normal, aí sim, né, ir em busca de um bom profissional. Acho que esse é o segredo. Mais alguém com alguma dúvida? Então, gente, obrigada novamente pela participação. Aqueles que assim então desejarem, obrigada, Michele. Aqueles que assim então desejarem, a gente vai passar uma sessão do planetário de aproximadamente 15 minutos. Para a sessão do planetário, quanto mais ao fundo a gente estiver, melhor a experiência, tá? E até depois, então. Boa viagem para todos.